Mas como eu disse, onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, Jesus se faz presente. But like I said, where 2 or 3 gather in His name, He is present. E isso é a coisa mais importante que nós precisamos guardar no nosso That's the coração. most important thing that we need to guard in our hearts. Jesus, Ele se faz presente nas nossas vidas. Jesus is present in our lives. E hoje nós estamos aqui a celebrar o seu nascimento. And today we are celebrating His birth. Jesus nasceu. Jesus was born. Nasceu para trazer a salvação ao homem que estava condenado à morte eterna. And He was born to bring salvation to the man that was condemned. E isso é o ponto mais importante que nós precisamos reter hoje. And that's the most important thing that we need to understand today. Não é as luzes, não é as decorações, não é os presentes, It's not the lights, the decorations, the presents, mas é que Jesus, Ele nasceu para trazer salvação ao homem que estava perdido. but Jesus was born to bring salvation to the man that was lost. E nós, durante este mês de dezembro, nós começámos uma série de And mensagens. during the month of December, we have a series of messages. E o tema dessa série de mensagens é: quem é esse Jesus do Natal? And the theme of the messages was, who is the Jesus of Christmas? E se nós colocarmos essa questão a várias pessoas, nós vamos ter várias respostas. And if we ask several people, they will tell you different answers. Porque o Jesus do Natal ele pode ter um significado diferente, Because the Jesus of Christmas may have different meanings for different people. mediante a cultura que essa pessoa nasceu, Depending on the culture, depende do lugar onde ela vive, depending on that person lives, ou mesmo onde ela nasceu, or where she was born, ou mesmo se ela acredita que realmente Jesus nasceu e Ele é o Salvador. or even if they believe that Jesus was born and is the Savior. Mas o ponto mais importante nesta noite But the most important thing today, é quem é o Jesus do Natal para si. who is the Jesus of Christmas to you? Como cristãos, o que é que isso significa para nós? As Christians, what does that mean for us? Qual é o impacto que isso teve na nossa vida? What impact did it have in our lives? É simplesmente um momento de festa, Is it just a moment to party, um momento de troca de presentes, to exchange presents, momentos em família, moments with family, momentos em que as pessoas elas têm um coração mais aberto, quebrantado, and people they have open hearts, a more broken heart? o que realmente representa o Natal para si? What really represents Christmas to you? Nas últimas semanas nós vimos que o Jesus do Natal é In the last few weeks, we saw that Jesus of Christmas was, primeiro, ele é um maravilhoso conselheiro. but first is the wonderful counselor. Isso fala que nós não estamos sozinhos. And he says that we're not alone. Segundo, nós falamos que ele é Deus poderoso. And second, we said that he is the strong God. Não existe outro Deus maior do que ele. There's no other God like him. Nós vimos também que ele é Pai eterno. And we see that he is the eternal Father. Nós vimos que nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai. We are not orphans. We have a Father. Nós temos um Pai que cuida de nós. A Father that takes care of Nós us. temos um Pai que nos ama. A Father that loves us. Um Pai que está presente na nossa vida. A Father that is present Nós in vimos, our life. nós sabemos que muitas vezes muitos pais já estão ausentes na vida dos seus filhos. And we know there's some fathers they are not in their children's lives. Mas quando nós nascemos de novo, But when we are born again, quando a nossa relação foi restaurada com Deus, and our relationship with God was restored, nós temos, pela fé, a certeza que nós temos um Pai eterno. we have by faith the certainty that we have an eternal Um Father, Pai que está presente. a Father that is always with Amém? us. Amen.
Amen. E hoje nós vamos ver que Jesus é o príncipe da And paz. today we are going to see that Jesus is the Prince of Peace. Eu não sei se você já meditou sobre isso. O que é que representa Jesus, o príncipe da paz? Have you ever thought about that? What does it mean that Jesus was the Prince of E a Peace? primeira coisa que nós precisamos ver é que príncipe fala de alguém com autoridade. And the first thing that we need to see is that Prince, it talks about someone with authority. Príncipe fala de alguém que precisa ser honrado. Someone that needs to be honored. Príncipe fala de alguém que precisa de ser adorado. And Prince, it speaks about someone that needs to be worshipped. Mas Jesus ele não é um príncipe qualquer. But Jesus is not just a prince. Ele não é simplesmente um príncipe como muitos que estão aqui na terra. It's not just a prince like a lot of princes that we have in Mas earth. ele é o príncipe da paz. But he is the Prince of Peace. Nós vamos procurar, vamos lá ver Isaías 9:6 So we're going to read Isaiah 9:6, e nós vamos ler esta passagem esta noite algumas vezes, and we're going to read this passage. porque diz assim no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. And it says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Nesta época que se quer de paz, vivemos momentos de guerra. And this season that was supposed to be peace, we are living moments of war. Vivemos momentos em que os homens lutam uns com os outros. We live moments that the men are fighting against each other. Nós vivemos momentos em que o homem mata para ter poder. And man, he kills to have power. Nós hoje vivemos um tempo de guerra na terra, And we live times of war here on earth. devido à arrogância e o desejo de ter poder nas suas mãos. Though, because men are arrogant and they want to have power. Hoje nós vivemos momentos de incerteza. And we are living in certain times. Nós não sabemos exatamente o que irá acontecer amanhã. We don't know what's going to happen tomorrow. Mas isso para nós, enquanto cristãos, não deveria ser uma novidade. But as Christians, it shouldn't be news to us. O caos que está lá fora, as guerras, os terremotos, as enchentes, não deveria ser uma novidade para nós. And the chaos that we see outside, all the earthquakes and wars and everything that is going on shouldn't be news to us. Não deveria ser uma surpresa. It shouldn't surprise Porque a us. própria palavra de Deus nos diz que no final dos tempos esses sinais acontecerão. Because the word of God says that in the end of times, those things are going to happen. Então nós não deveríamos ficar admirados, mas nós deveríamos ter temor pelas coisas que estão a acontecer. We shouldn't be surprised, but we should have fear for the things that are happening. Enquanto cristãos, nós precisamos ter o temor de Deus na nossa vida. As Christians, we should have the fear of God in our lives. Jesus é o príncipe da paz. Jesus is the Prince of Peace. E essa paz, ela vive dentro de nós. And that peace lives inside of us. Então, se nós vivemos a paz que Jesus Cristo nos deu, And if we live with the peace that Jesus gave us, então nós não precisamos mais viver com medos, we don't need to live in fear. mas precisamos viver com temor ao Senhor. But we need to have fear of the Lord. Então hoje o mundo está em constante mudança. So the world is constantly changing. Nós não sabemos se uma decisão de alguém pode mudar radicalmente a nossa vida. We don't know if someone's decision can change our lives radically. Eu me lembro que há uns meses atrás as taxas bancárias elas estavam negativas. And I remember a few months back the taxes, Rates, the rates for the loans. loans. Where do you go and get all these things? The loan rates were negative. Yes. Quer dizer que os bancos eles pagavam para emprestar dinheiro. So that means that the banks, they pay you for you
you to get money. Então toda a gente resolveu comprar casa, comprar carro e tudo mais. So everybody decided to buy a house and to buy cars Porque o dinheiro estava barato. because the money was cheap. Mas o problema é que houve alguém que decidiu que a taxa de juros precisava de ser alterada. But there was someone that decided that the rate should be higher. Então, porque alguém tomou uma decisão, a prestação do empréstimo, em alguns casos, subiu mais de 200, 300 euros do que estava a So ser. just because someone made that decision, the loan, the monthly loan went up 200, 300 euro more. Simplesmente porque alguém achou que estava demasiado baixo. Just because someone thought it was very low. Então, uma pessoa que nós não conhecemos, ele pode mudar e influenciar a nossa vida. So someone that we don't know can influence our lives. Nós vimos que uma pandemia ele trouxe o caos no mundo. And we saw that a pandemic brought chaos around the world. Pessoas que perderam empregos. People that lost their jobs. Pessoas ficaram enfermas e ficaram com incapacidades para voltar a trabalhar. People that were sick and they actually have disabilities right now because of the sickness they can't work. Hoje, porque alguém decidiu invadir um país, os preços dispararam e nós temos uma taxa de inflação muito grande. Just because someone decided to invade a country, all the petrol just went up. Então nós podemos ver hoje que o controle da nossa vida não está mais nas nossas mãos. So we can see that the control of our lives is not in our hands. Então o sentimento de insegurança está presente na vida de muitas So pessoas. there's a feeling of insecurity in the lives of people. Muitas pessoas vivem debaixo de medo, And a lot of people are living with fear, insegurança. insecurity, Isso gera depressão, and that creates depression. porque as pessoas não sabem lidar com os problemas. Because people, they don't know how to deal with Eles problems. não sabem o que é que vai acontecer amanhã. They don't know what's going to happen tomorrow. Eles não sabem qual é a bomba que vai ser jogada na nossa vida. They don't know what bomb is going to explode. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, But when we look at the Word of God, a palavra de Deus diz que neste mundo nós teremos aflições. and He says that here in this world we will have troubles. Nós vamos ter problemas. We will have troubles. O que é que isso quer dizer? What does that mean? Que problemas irão bater na nossa porta. That troubles will knock on our door, Mesmo nós não querendo, even if we don't want, mesmo nós não gostando, even if we don't like it, eles vão bater. they're going to knock. E nós vamos ter que entender e saber lidar com eles. And we're going to have to deal with them. Mas a Bíblia também ela nos traz um conforto. But the Bible always brings comfort. Porque ele diz que nós teremos problemas, Because it says that we will have mas trouble, também diz que nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. but it also says that we need to be of good cheer because He overcame the world. Amém, igreja? Amen. Jesus venceu. He has won. Jesus venceu. He has the victory. O problema, irmão, And the problem são as consequências que nós vivemos neste mundo. are the consequences that we live in this world. Este mundo é um mundo destruído. And this world is a world that is destroyed É um mundo sem valores, without any sem value, rumo. without any direction. Hoje as pessoas elas estão frias mais do que nunca. And the people, they're so cold. As pessoas não se importam com a dor do outro. They don't care, they're not compassionate. Elas simplesmente elas olham para si mesmas. They just look at themselves. Nós vivemos num planeta hoje de pessoas imperfeitas. And we live in a place when people are imperfect Pessoas com valores corrompidos. and they have low corrupted values. Pessoas cheias de problemas. People that are full of problems. Nunca vivemos uma sociedade em que tantas pessoas têm conflitos umas com as outras. And we never saw a time where there's so many people that have problems with other people. E pessoas que têm conflitos com elas mesmas. And they have problems with themselves. Pessoas que não conseguem entender porque é que elas funcionam assim. And they
can't understand what they behave the way they behave. Ontem eu estava a ouvir um podcast. And yesterday I was listening to a podcast. Eu estava a trabalhar e eu resolvi ouvir. And I was working and I decided to listen. E esse podcast era sobre saúde emocional. And that podcast was about your emotional health. E não é muito normal nós nos preocuparmos com as nossas emoções. And it's not very normal for us to worry about our emotions. E essa pessoa que estava a fazer esse podcast, ela estava a falar para pastores, para líderes, pessoas que conduziam pessoas. And that pastor that was preaching, he was talking to leaders, to pastors. E num dos pontos dessa pessoa, ela estava a falar que tem um momento em que nós recebemos uma notícia como, por exemplo, eu vou ser pai. And there's moments in our lives where we get news, like for instance, oh, I'm going to be a father. E nós, enquanto pastores, nós nos alegramos por causa dessa notícia. And as pastor, we rejoice because of that news. Mas no momento seguinte, nós podemos receber uma notícia de alguém que está enfrentando um problema no casamento. But after that, we can receive some news that someone is struggling with their marriage. Ou que simplesmente recebeu um diagnóstico de uma enfermidade na sua vida. Or maybe just heard that he has an illness in their body. E nós ficamos abatidos, nós ficamos tristes por causa da nossa ovelha. And we become sad because of that person. E infelizmente não são só os pastores, os líderes que precisam de lidar com esse tipo de And notícias. it's not just the pastor or the leaders that need to know how to deal with those news. Esses eventos, essas notícias, elas roubam a nossa paz e elas roubam a nossa alegria. These events, those news, they steal our peace and our joy. E a minha mensagem nesta noite é que a única fonte da verdadeira paz e duradoura é Jesus Cristo. And my message today is that the true source of all peace is Jesus, O príncipe da paz. the Prince of Peace. O mundo pode estar um caos, The world may be chaos, mas quando nós trazemos o príncipe da paz para a nossa vida, but when we bring the Prince of Peace to our lives, nós podemos ter a convicção we can have the conviction que Ele nos traz paz, that He will bring us peace, que Ele nos traz alegria, that He will bring us joy, que Ele nos traz o conforto que nós precisamos para enfrentar aquela situação. that He will bring us the comfort that we need to overcome that situation. E nesta profecia de Isaías sobre a vinda do Messias, ele diz: In that prophecy of Isaiah about Jesus, he says, porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Como eu disse anteriormente, nós vivemos num mundo de violência e de guerra. Like I said before, we live in a world full of violence and war. E é difícil de entender de como Jesus pode personificar a paz no meio de tanta violência. And it's hard for us to understand how Jesus can personify peace in the middle of all this violence. Como é que nós conseguimos ver a paz que é nos dada através de Jesus no meio de tanto caos, no meio de tanto problema, no meio de tanta violência? How can we see the peace that is given through Jesus in the middle of all this violence, of this chaos? Mas existe um segredo para nós entendermos isso. But there's a secret for us to E o understand. segredo é que todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, And the secret is that all of those that have an encounter with Jesus, todos aqueles que nasceram de novo, all of those that have been born again, conseguem sentir e conseguem perceber a verdadeira paz, they can feel the true peace que vem somente através de Jesus. that comes through Jesus. Não only. importa o caos, It doesn't matter the chaos. não importa a tempestade, Doesn't matter the storm. Jesus está conosco. Jesus is with Jesus us. é nossa paz. Jesus is our peace.
Jesus é a nossa alegria. Jesus is our joy. Jesus é a nossa força. Jesus is our strength. Jesus é o Senhor do Natal. Jesus is the Lord of Christmas. João 14, 27 diz: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não o dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. In John 14, verse 27, Jesus says, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give it to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Jesus, Ele nos deixou a sua paz. Jesus, He left us His peace. É a própria palavra dele que diz que nós recebemos a paz dele. He was the one that said that He will give us His peace. Não é uma paz como o mundo pensa aí fora. It's not peace like the world thinks outside. Não é um acordo entre duas nações para que não haja guerra. It's not just an accord with two nations so there's no war. A palavra hebraica para paz é shalom. And the Hebrew word for peace is shalom. Talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes sobre shalom. Maybe you heard already about shalom. Shalom era frequentemente usado nas escrituras sagradas. And shalom, it was used in the holy scriptures. E quando a palavra shalom era usada, ela significava um período de paz entre um grupo ou nações. And when that word shalom was used, it meant that there was a period of peace between a group of people or a nation. Shalom quer dizer descanso. And shalom, it means rest. Quer dizer que nós podemos descansar nele. It means that we can rest in Him. Nós podemos descansar no príncipe da paz. We can rest in the Prince of Peace. Paz é saber que tudo vai ficar bem, And peace, it's to know that everything will be okay. mesmo quando não parece que vai ficar. Even if it doesn't look like it. É nós não olharmos com os nossos olhos naturais, It's us not looking with our natural mas nós eyes, olharmos com os olhos da fé. but looking with our eyes of faith. Hoje nós vivemos um cristianismo que tem falta de fé. And today we live in a Christianity that lacks faith. Nós muitas vezes só olhamos para aquilo que está à nossa volta. We just look at what's around us. E nós agimos em função disso. And we act upon that. Mas quando nós colocamos os olhos em Jesus, But when we look at Jesus, quando nós olhamos para o príncipe da when paz, we look at the Prince of Peace, quando nós nos lembramos da promessa, when we remember the promise, nós sabemos que nós temos paz porque Ele está conosco. we know that we have peace because He's with us. Amém, igreja? Amen. Você pode dar uma salva de palmas? Can you bring a big shout Amém. to Jesus? Então você pode ter paz, So today you can have peace porque Jesus faz parte da sua vida. because Jesus is part of Porque your você o life. convidou um dia para ele entrar dentro da sua vida. Because you invited Him to be part of your life. E porque você o convidou a fazer parte da sua vida. And because you invited Him to be part of your A life, consequência é que você recebeu a paz que está sobre ele na sua vida. the consequence is that you have received the peace that is in Him. Nós temos Jesus. We have Jesus. Ele nos dá a paz And He gives us peace que nós precisamos that we need para aquietar os nossos corações. to calm down our hearts. Aquietar os nossos corações. Calm down our hearts. Irmãos, muitos de nós vivemos ansiosos. And a lot of us, we live anxious. Muitos de nós vivemos nervosos, estressados. We live nervous and stressed Porque nós deixamos de colocar os olhos em Jesus. because we stopped looking at Jesus. Nós paramos de olhar para o foco. We stopped looking at the goal. Nós começamos a olhar para uma parede branca e ver o ponto preto, mas em vez de vermos a parede toda branca. We start looking at the wall that is white and we saw the black dot instead of the wall that is white. Jesus é a parede branca. Jesus is the white wall. Jesus é a solução para a nossa vida. Jesus is the solution. Jesus to é a our paz que habita life. dentro de nós. Jesus is the peace that lives inside of us. A partir do momento em que o primeiro homem pecou, a partir do momento em que Adão pecou, And from the moment Adam sinned,
a paz deixou de reinar sobre a terra. Peace, it wasn't in the earth anymore. O homem ele tentou construir caminhos para chegar a Deus. And man, he tried to build ways to reach God. O homem tentou construir pontes para que essa paz ela fosse And restaurada. he started to build, and he tried to build bridges so that peace could be restored. Mas tudo o que o homem fazia ou fez era imperfeito. But everything that man did was imperfect. Somente um cordeiro imaculado poderia restaurar essa paz. Only the Lamb of God could restore that peace. Somente um cordeiro imaculado, um cordeiro que não tinha defeito. Only the Lamb that was without sin. Somente através de Jesus podemos viver a verdadeira paz. Only through Jesus. João 14:6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. I am the way, the truth and the life. No one comes through the Father except through me. Jesus deu-nos essa promessa, eu sou o caminho, And Jesus, he gave us that promise. I am the way, a verdade, the truth a vida. and the life. E ninguém que vai ao Pai a não ser por mim. And no one goes to the Father. Não havia outra except solução. through me. There was no Jesus, ele solution. tinha que nascer. Jesus, he had to be born. Jesus, ele tinha que morrer. Jesus, he had to die. Jesus, ele tinha que ressuscitar ao terceiro And he dia. had to resurrect in the third day. Jesus tinha que vencer a morte He had to conquer death. para que nós hoje pudéssemos ter a verdadeira paz. So today we can have true peace. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. So Jesus is the way, the truth, Grave and the isso life. na sua vida, no seu Just- coração. Just put those words in your heart. O mundo lá fora precisa saber essa verdade. And the world outside needs to know that truth. Porque as pessoas estão em sofrimento. Because people are suffering. Porque as pessoas elas têm uma falsa paz. Because they have a fake peace. Elas pensam que o seu conforto, a sua zona de conforto está tudo bem. And they think that being in a comfort zone, that's where they are okay. Mas quando algo acontece que fica fora do controle, But when something happened that is out of their control, essas pessoas simplesmente elas começam a desmoronar. those people, they start crumbling down. Porque elas não têm a verdadeira paz. Because they don't have the true peace. Porque eles não conhecem o príncipe da paz. Because they don't know the Prince of Peace. E como luz, nós temos essa missão And as light, we have that mission de levar a esperança, to take the hope, de levar o príncipe da paz para cada casa, to take the hope, the Prince of Peace to each house, para cada família, to each family, para cada pessoa que ainda não é salva. to each person that is not saved. 2 Coríntios 5:18 diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. And 2 Corinthians 5:18 it says, all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Deus, ele proveu o Cordeiro. God, he provided the lamb. O Cordeiro que nos reconciliou primeiro consigo mesmo And the lamb that reconciled us with him. e ao fazer isso, a paz foi restaurada nas nossas vidas. And doing that, peace was restored in our lives. Então nós precisamos de entender So we need to understand que vivemos num mundo corrompido that we live in a corrupted world. em que a única solução para nós termos a verdadeira paz And the only solution to have the true peace é quando nós conhecemos o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. is when we know the Prince of Peace. Príncipe da Paz fala que não existe maior e melhor paz do que aquela que é dada através de Jesus nas nossas And vidas. Prince of Peace means there's no bigger and better peace than the one that is given through Jesus. Então, hoje nós podemos viver em paz. So today we can have peace. Nós podemos ter shalom na nossa vida. We can have shalom in our lives. Nós podemos viver
descansados. We can have rest. Uma paz que traz sentido na nossa vida. A peace that makes sense in our lives. Uma paz que nos preenche completamente. A peace that fulfills us. Uma paz que nos faz olhar e ver que tudo está controlado por Jesus. A peace that makes us see that everything is being controlled by Jesus. Uma vida sem Jesus é uma vida sem paz. A life without Jesus is a life without Você até pode ter uma vida mais ou menos. peace. Maybe you have a so-so life. Você até pode ter conforto. Maybe you have comfort. Você até pode ter tudo aquilo que você deseja. Maybe you have everything that you desire. Mas se Jesus não habitar na sua casa, na sua vida, But if Jesus is not in your house, in your life, a sua vida não é uma verdadeira vida de paz. your life is not a life of peace. Quando nós olhamos para João 10:10, And when we look at John 10:10, nós podemos ver que Satanás, ele quer acabar com a sua vida. and we see that Satan, he wants to end your life. João 10 diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. And he says that he came only to steal, kill, and destroy. Vocês já viram que são 3 palavras muito fortes. Do you realize these 3 very strong words? Matar, roubar e destruir. To steal, to kill, and to destroy. Ele quer matar impedindo que você possa ser salvo. And he wants to kill, prevent you from being saved. Ele te quer roubar a paz He wants to steal your peace. e ele quer destruir a tua vida. And he wants to destroy your life. Mas Jesus ele diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. But Jesus, he came to give us abundant life. E essa a vida abundante, irmãos, And that abundant life é a vida que nós vivemos nele. is the life that we live in him. Quando nós entregamos a nossa vida, When we give our lives, quando nós entregamos a chave da nossa vida nas mãos de Jesus, when we give the key of our life in the hands of Jesus, e nós dizemos assim, Jesus controla. and we say, Jesus, take control. Jesus, eu me rendo a ti. Jesus, I surrender to you. Eu quero viver para ti. I want to live for you. Talvez você não esteja a sentir ou viver essa paz nesse momento. Maybe you're not feeling or living in that peace right now. Mas eu quero trazer uma palavra de encorajamento para si esta noite. But I want to encourage you tonight. Vá para perto de Jesus. Go near Jesus. Aproxime-se dele. Come closer to him. O problema muitas vezes é que nós queremos que Jesus habite na nossa vida, Sometimes we believe that Jesus, he's in our lives. Não. Nós queremos que Jesus habite na nossa vida. Nós queremos. Queremos. Não é de querer, Não, é de querer. querer. Sorry. So, queremos. Queremos. So we want that Jesus live in our lives, No nosso tempo, in our time, no nosso jeito, in our way, mas nós não entregamos o controle da nossa vida para ele. but we don't give the control of our life over to him. Então nós precisamos de aprender que nós precisamos de nos aproximar dele So we need to learn to go near him e nós precisamos nos alegrar nele, and to rejoice in him, porque você estava condenado à morte e hoje não está mais. because you were condemned to eternal death. Você and you're not anymore. já pensou nisso? Have you thought about that? Alguma vez você pensou que se você tivesse uma sentença de morte e alguém restaurasse a sua vida, você pudesse ter a vida, como é que você reagiria? Can you imagine if you were condemned to die and then someone rescued you? How would you feel? Imagine que você tinha uma enfermidade que não era incurável. Imagine that you have an illness there's no cure. E Jesus disse assim, eu te curo hoje. And Jesus, I will heal you today. Como você ia ficar? How would you feel? Como você ia celebrar? How would you celebrate? Foi aquilo que Jesus fez. That's what Jesus did. Quando Jesus foi à cruz, When Jesus went to the
us. Ele morreu no seu lugar. He died for you. Então é um momento de nós nos alegrarmos. So it's a moment for us to rejoice. Pastor, mas você não sabe o problema que eu estou a viver. Pastor, but you don't know the problem that I'm living. Mas você não sabe a dor que eu estou a sentir. Oh, you don't know the pain that I'm feeling. Mas Jesus nos disse, se alegrem em mim. But Jesus, he said, rejoice in me. Se alegrem em mim. Rejoice in me. Filipenses 4 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Philippians 4, from verse 4, it says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Então o segredo é o quê? É nós estarmos próximos do Príncipe da Paz. So the secret is to be close to the Príncipe. Mas não chega só estarmos próximos, nós precisamos nos alegrar. But it's not just be close, we need to rejoice. Mas eu já sou alegre. But I'm joyful already. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar sempre. But the word says always. Sempre nós devemos nos alegrar. Always. Porque diz assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, When we put our eyes in Jesus, temos a promessa que os nossos corações serão guardados and we have the promise that our hearts will be protected, e as nossas mentes também. and our minds as well. Então nós podemos ter a convicção que o Príncipe da Paz habita em nós. So we have the conviction that the Prince of Peace is inside of us. Então nós precisamos mudar o foco. So we need to change the focus. Nós precisamos deixar de viver preocupados. We need to stop living worried Nós precisamos deixar de olhar para as circunstâncias, and stop looking at the circumstances tirar os olhos das coisas más. and to take our eyes away from the evil things E nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. and to put our eyes in Jesus. Somente em Jesus. Only in Jesus. Nós precisamos olhar para a palavra. And we need to look at the word Nós precisamos olhar para as promessas. and to look at the promises. Você já viu que você é bombardeado todos os dias por se calhar centenas de más notícias? Have you noticed that you are surrendered and you hear about bad news, like hundreds of bad news every day? Você abre o seu telefone, And you open your phone, você abre o seu computador, você abre a sua televisão. computer, your television. Você já reparou que não existe notícia boa nas notícias? Have you ever noticed that in the news there's no good news? Eles só dão más notícias. There's always bad news. Então nós precisamos mudar o nosso foco. So we need to change our focus. Nós precisamos de mudar para a Bíblia. We need to change for the Bible. Porque a Bíblia é boas notícias. Because the Bible has the good news. É as boas notícias que nós The precisamos. good news that we need. Então nós estamos a nos alimentar no sítio errado. So we are feeding ourselves in the wrong places. Então desliga o seu telefone, So turn off your phone, o seu computador, a sua televisão your computer, your television, e começa a abrir a sua Bíblia. and open your Bible. E se alimente do maná do céu. And feed yourself in the manna that comes from heaven. E o Príncipe da Paz, And the Prince of Peace, ele começará a falar consigo. he will start talking to you. Ele começará a acalmar o seu He will coração. start calm your heart. A atmosfera ela vai mudar. The atmosphere will start changing. Os problemas não vão. The problems, they don't go away. Mas você vai sentir a paz
do verdadeiro príncipe da but paz. you will feel the peace of the Prince of Peace. Filipenses 4:8. And Philippians 4:8. E eu queria que você gravasse este versículo e que você meditasse nele quando você estivesse a enfrentar falta de paz na sua vida. So I would like for you to remember this verse when you're not feeling at peace in your life. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Amém? Amen. Nós precisamos mudar o foco. We need to change the focus. Não perca tempo com preocupações. Don't lose your time worrying. Pense no que é verdadeiro. Think whatever is true. Pense no que é nobre. Think whatever is noble. Pense no que é correto. Think whatever is. Pense no que é puro. Think whatever is right and pure. Pense no que é amável. Think whatever is lovely. Pense em tudo que é de boa fama. Whatever is admirable. O único segredo que nós precisamos é de mudar o nosso chip. And the only secret is that we need to change our ship. Yeah. Quando você ocupa a sua mente com as coisas do alto, When you occupy your mind with the things from above, a paz do príncipe da paz reinará em sua vida. the peace of the Prince of Peace will reign in your life. Amém, igreja. Amen. Este é o Jesus do Natal. This is the Jesus of Christmas. Maravilhoso conselheiro, Wonderful Counselor, Deus poderoso, Mighty God, Pai eterno, Everlasting Father, príncipe da and paz. Prince of Peace. A paz de Cristo habita em cada um. The peace of Christ is inside of each person. Feliz Natal para todos. Happy Christmas. Amém. everybody. Amém.